Pai querido, eu quero, no nome de Jesus, pedir que assim como tens falado até aqui, continues falando agora através da pregação da palavra. Que individualmente, mas também todos nós como corpo dessa igreja, possamos ser agora ministrados pelo Senhor, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê a clareza, Senhor, da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, que a gente aprenda e que a gente experimente esta nas nossas vidas. Quero orar pelo Dudu, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre ele, que o Teu Espírito Santo esteja usando agora como instrumento a falar as nossas vidas, que ele com autoridade que vem de Ti, com amor, com intrepidez também, possa nos entregar o Teu recado e que a gente acolha com humildade e com submissão. Que nada em nós ou em torno de nós atrapalhe aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos falar, quer fazer em nós, por nós e através de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que, como o Leoni falou, que Deus fale aos nossos corações. Hoje a gente entra na última pregação da nossa série sobre Era uma Igreja Muito Engraçada. A gente vai, conforme a gente foi passando, a gente viu então sobre uma igreja que não tinha templo, uma igreja que não tinha clero, e hoje a gente vai falar sobre uma igreja que não tem domingo. De fato, parece que a gente combinou tudo, né? Vamos fazer essa série, em meia série a gente vai arrancar tapete de igreja, a gente vai sair do templo, né? Só faltou marcar o culto para terça-feira, daí ia ser perfeito. Mas a gente não foi tão ousado assim. Para a gente dar uma revisada no que a gente conversou, no que a gente falou. Então a gente falou, quando a gente estava falando sobre uma igreja que não tinha templo, a gente viu então que, quando a gente fala de igreja na cultura, a gente está falando então a perspectiva que a igreja é o prédio. Para a cultura, a igreja é o prédio, é aquilo que a gente está reformando ali. Para a cultura, o templo, aquele prédio, lá sim é a casa de Deus. Então, quando tu sai da tua casa e vem domingo para cá, aí sim você acessa a presença de Deus. Afinal de contas, Deus está morando ali naquela casa. Confesso para vocês, eu tenho acompanhado a obra assim de vista, né? O cara que tem tocado à frente disso é o Lampa. Confesso a vocês que se eu fosse Deus, estivesse morando naquela casa, tivesse aquela poeira que o Lampa está deixando, olha, eu teria uma conversa bem séria com ele. Mas a gente vê que na palavra, na Bíblia, quando a gente está falando sobre templo, a gente viu então que Jesus é o templo de Deus. É em Cristo que tem a habitação desse que é o próprio Deus. E nós somos uma espécie de tabernáculo, uma espécie de tenda que leva a presença desse Deus. Então eu tenho certeza que cada um de vocês aqui pisa em algum lugar que é exclusivo teu, onde ninguém pisa. Seja no teu ambiente de trabalho, na tua família, na intimidade com alguém. Essa é a perspectiva da importância de sermos nós, então, a habitação da presença de Deus. Porque Ele te usa para ser levado, nesse sentido, enquanto testemunho, para outras pessoas. Eu, Dudu, Leonir, o pessoal que trabalha na igreja, a gente vai conseguir fazer isso em algum grau. Quem sabe domingo aqui, quem sabe nos nossos relacionamentos também, mas vão ter lugares que são de vocês. Tem lugar que Deus confiou a você ser testemunho da presença dEle. Ser uma testemunha viva da presença dEle. Então a gente viu que é nessa perspectiva que uma igreja não é o templo em si. O templo, quando a gente olha para a palavra, a gente vê então que o templo, o prédio, ele é um instrumento. Porque sim, é necessário a gente ter um lugar para se encontrar, mas esse templo tem que estar a serviço. A gente não pode depender de templo para cultuar o nome do Senhor. Porque a nossa vida passa a ser um culto, então. Aqui a gente se encontra. E aí a gente viu também, nessa perspectiva que o Leonir trouxe para a gente semana passada, sobre a igreja que não tem clero. Clero são os pastores.
Aí, nessa temática, eu deixei o Leoni fazer. Porque eu falei, não, Leoni, pastor, a igreja tem que ter pastor, senão eu vou perder meu emprego. Então, hoje eu vou pregar outra coisa que o Leoni pregou, então. Estou brincando. Porque a gente viu que essa ideia do clericalismo é uma ideia onde pega, então, aqueles que são os pastores ou o pessoal que trabalha na igreja e é colocado numa casta superior espiritual. Fala com o pastor porque a oração dele é mais forte. Não, isso aí, ó, vocês que... Outra questão também que acontece, então, é uma separação entre clero e leigo. Então, o clero, de novo, inclusive, né, na história, quem aqui já ouviu a expressão baixo clero e alto clero? Eu, com meu 1,70 m, eu sou um médio clero? Não. Nossa, estou começando a pegar as piadas do Leoni. Essa convivência não está boa. O baixo clero, na Idade Medieval, por ali, na Idade Média, era aquele padre, ou aquele que tinha acesso ao povo, que trabalhava numa igreja local, atuava numa igreja local e tinha conexão com o povo. Esse era o baixo clero. O alto clero era aquele que vivia em monastérios e em lugares onde não tinha contato com o povo, onde ele ficava recluso. Então, ele era o alto clero. Viu? Por causa de vocês, eu sou baixo clero, então, ó. Como é que eu faço para ir para o alto? E quando a gente cria essa casta, essa separação, a gente viu, então, que ela é muito perigosa, porque são vias de duas mãos. Tem gente que gosta disso. Gosta de ser o pastor. Tem gente que gosta de falar aquele que é o pastor. Terceiriza para ele. Estou pagando, ele é pago para isso, eu contribuo nessa igreja. E aí a gente vê quando essa perspectiva do clero, na verdade, quando a gente olha para o reino de Deus, a gente vê lá em 1 Pedro sobre essa realidade do sacerdote real de todos os crentes. Todo mundo aqui é sacerdote. Todo mundo aqui, por meio de Cristo Jesus, tem acesso ao Pai. Sim, todo mundo aqui tem também a responsabilidade de ser um pastor na vida de alguém. A tua vida, o teu testemunho, aquilo que tu vive, aquilo que tu fala, você vai estar pastoreando. Você vai estar pregando na vida de pessoas. Então, todos nós temos essa, embora, quem sabe aqui formalmente é o meu emprego, digamos assim, todos nós, enquanto reino de Deus, atuamos nessa perspectiva de sermos o quê? Sacerdotes, pastores para outras pessoas. E também nessa perspectiva, todos nós somos nivelados. Não existe aqui quem é mais ou menos pecadores. A realidade do pecado atingiu a todos. Só que a realidade da graça de Cristo Jesus na cruz também é para todos. Quem trabalha na igreja não ganha uma porção dobrada, quem trabalha na igreja não ganha uma graça plus, né? Vem com teto solar e ar-condicionado, não. Ou seja, ser igreja é uma responsabilidade de todos nós. Embora, sim, a gente viu a necessidade de ter, então, pessoas, uma equipe que trabalha na igreja, que atua para poder fazer, né, tudo que a gente tem feito aqui, que vocês têm acompanhado, obras, poder trabalhar com divulgação, poder ter um culto, ter alguém aqui para pregar, e está tudo bem. Mas isso não faz ninguém mais elevado do que o outro, isso não coloca ninguém numa casta espiritual acima de ninguém. Amém? E hoje, então, a gente vai falar sobre uma igreja muito engraçada que não tinha domingo. Por isso que terça-feira seria ótimo se a gente não conseguisse auditório só para terça, daí ia ser muito bom, né? Na quarta-feira, todo mundo na rua, foi longe demais esse negócio. Vocês sabem o que vem antes de domingo? Essa pergunta é muito capciosa. O que vem antes de domingo? O sábado, ou vocês estão por dentro. Estão lendo a Bíblia, hein? É exatamente isso. Antes de domingo é sábado. Por que eu vou falar que antes de domingo é sábado? Porque toda essa perspectiva do domingo, ela tem uma história. Ela tem uma tradição, ela tem uma cultura. E ela começa lá no Antigo Testamento com um sábado. Nem sempre foi domingo. O sábado, então, o sétimo dia, no Antigo Testamento ele é estabelecido na criação, depois ele é confirmado nos mandamentos, vivido como forma de aliança, lembrado pelos profetas como expressão de fidelidade a Deus. E a gente vai andar um pouquinho, então, nessa história. Como que aconteceu isso com esse sábado? Quando que vira domingo? Por que vira domingo? E qual que é o nosso relacionamento com o domingo, então? A gente vai acompanhar isso aos poucos aqui.
Na criação, quando a gente começa a falar sobre essa perspectiva, então, desse dia separado, a primeira citação que a gente tem na palavra está aqui em Gênesis, no início de tudo. E vai falar o seguinte: no sétimo dia, por isso que a gente, um parênteses aqui, né? Por isso que existem igrejas que usam até essa terminologia no seu nome, né? Do sétimo dia. É referente a isso daqui, é referente a esse sábado. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de tudo, de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Deus estabelece então esse dia, o sétimo, o sábado, como dia de descanso, porque foi o dia que o próprio Deus descansou de toda a sua criação. Aqui, algumas pessoas olham na perspectiva que Deus ficou cansado, né? Afinal de contas, criou tudo, né? Mas, na verdade, esse verbo aqui, na tradução mesmo, se a gente for pegar, ele vai muito mais para uma linha de tipo, estou tranquilo agora, está feito. Sabe quando tu descansa nesse sentido? Eu não vou mais me preocupar agora com isso porque está pronto? É mais nessa perspectiva em si. Mas é aqui que é estabelecido, então, o sábado do descanso. E aí a gente vai ver ele nos mandamentos, como que ele, então, dentro do povo de Deus, como é que ele foi se tomando. Então, lá em Êxodo 28, vai falar, quando é dado os mandamentos e tudo mais, um deles vai falar que lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Lembrando que a palavra santo, ela é, quando a gente olha a raiz do significado de santo, é separado, tá? Às vezes a gente fala santo, a gente liga a uma imagem, quem sabe, ou a um comportamento moral em si, mas a palavra santo é separado. Então lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, separado. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nesse dia, ninguém na sua casa fará trabalho algum. Todo dia podia ser assim também, né? Vai lavar a louça. Não, hoje é dia do Senhor, eu não posso fazer nada. Nem você, nem seus filhos. Mas aí os filhos também não iam poder fazer, daí não, aí vai virar uma bagunça a casa. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. Aqui ele está relembrando. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Isso aqui, através dos mandamentos que é passado ao povo, é o que é relembrado, é o que é ecoado no meio desse povo, no Antigo Testamento, que é esse povo separado para o Senhor, que é Israel, que é esse povo que anda com o Senhor. E aí isso também vai ecoar nos profetas. E isso existem várias outras passagens, eu peguei especificamente agora de Isaías, quando Isaías então vai falar, feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo, feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Toda essa perspectiva do sábado, desse dia separado, é uma perspectiva aqui do Antigo Testamento. E aí a gente aprende então que essa palavra, o dia do Senhor, que se a gente for olhar no hebraico, é Shabá, que ela tem então esse significado. É o dia do Shabá, é o dia do descanso. É o dia do Senhor. É o dia que não pode fazer nada. É o dia que a gente separa para o Senhor. Mas aí, como é que isso se dá no Novo Testamento? Porque até então, no Antigo Testamento, isso é muito bem frisado. E quem descumpria isso era acusado, quem descumpria isso recebia fortes acusações e sofria por isso. E como é que isso se dá, então, no Novo Testamento, né? Marcando, a gente sabe muito bem que o que marca esse Novo Testamento é a presença desse Cristo aqui na Terra. Então, nessa perspectiva, no Novo Testamento, o sábado, o sétimo dia, ele aparece ligado ao contexto judaico, que é toda essa tradição criada pelo povo de Deus, e através de Jesus revela-se a sua essência.
Então agora a gente vai ver uma passagem de como é que Jesus lidava com esse sábado. Como é que Jesus, então, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus aqui encarnado, como que ele lida com esse sábado? E aí a gente vai para uma passagem que está lá em Mateus 12:8 e fala o seguinte: por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereais, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Aqui já está errado. Por quê? Que dia que é? Poderia fazer algum tipo de trabalho no sábado? Não. Colher espigas, colher cereais era classificado como um trabalho. Aqui já está acontecendo um erro, nesse sentido, nessa forma de olhar, então, para esse sábado. E começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus, lembrando que fariseu era esse mestre da lei. O fariseu era o cara que cumpria a lei tintim por tintim. Mas ele cumpria tintim por tintim para poder mostrar para o outro e falar: vejam, olha como eu sou, olha como eu faço. A ponto de fazer jejuns para deformar a própria cara, para que as pessoas olhem e falem: nossa, olha como ele faz jejum, olha como eles se sacrificam. Então, digamos que cumprir a lei tinha um pouco de ego e vaidade no meio. Mas alguns fariseus os viram e protestaram: vejam, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, com seus companheiros, comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui Jesus começa a subverter um pouco essa história do sábado. Aqui ele tem a ousadia de falar que o Filho do Homem, ele mesmo, eu sou o Senhor do sábado. Vocês vêm com esse papo que a gente tem que servir ao sábado? Vocês vêm com esse papinho que já virou um papo muito religioso, um papo muito legalista? Eu venho falar para vocês que eu, o Filho do Homem, eu sou ainda Senhor desse sábado. E o que eu quero desse sábado é que vocês demonstrem misericórdia e que não ofereçam sacrifício. Só que essa história, continuando essa leitura, ela vai ficando ainda mais interessante, nessa perspectiva de um Jesus, digamos assim, um tanto quanto ousado, um Jesus um tanto quanto audacioso. Porque essa história continua ali no versículo 9 da seguinte forma, então. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus, de novo, os mestres da lei, perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? De novo. Afinal de contas, tinha um homem com a mão deformada, e os caras já falaram: vai curar, mas é sábado. Não pode fazer nada no sábado. Esperavam que Jesus, no caso, que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Esse era o objetivo. Vamos acusar Jesus. A gente pergunta para ele se pode curar no sábado, ele vai falar que sim, a gente vai falar: opa, está transgredindo a lei, pega esse cara. Mas Jesus responde: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Cara, Jesus aqui, ele é safo, né? Ele é aquele cara que, a hora que tu chega com a ideia, ele está com o pão pronto, tá, né? Aquela velha história, chega com a farinha, ele já está com o pão com a manteiga fresquinha e o café passado. Porque os caras perguntam: pode curar no sábado? E a resposta direta dele, então, é: sim, a lei permite que faça o bem no sábado. Opa! Não é nem que sim, nem que não. A lei permite que se faça o bem no sábado. E essa história continua. E em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar
um modo de matá-lo. Jesus não elimina o sábado. Em nenhum momento Jesus fala, parem com isso, parem de guardar o sábado. Parem, esse sábado não tem mais valor nenhum. Jesus não faz isso. Jesus revela o seu verdadeiro propósito. Ser um dia de misericórdia, vida e liberdade, e não de mero legalismo. É isso que Jesus está fazendo aqui. Vejam só, os caras questionam Jesus se ele pode ou não curar alguém num sábado, porque é sábado. Mas aí eu preciso fazer um parênteses, que isso que os fariseus fizeram, de repente eles iam ficar com um pouco de inveja de nós, porque a gente é muito bom em fazer também isso. A gente é muito bom pegar naquilo que Deus nos dá em liberdade e transformar em lei, transformar em obrigação, transformar em religiosidade. Se a gente faz algum movimento na igreja, a gente foi lá e ajudou alguém. Logo, dá 2, 3 semanas, a gente já começa a institucionalizar tudo. A gente já cria uma cartilha, então, como deve se ajudar, que tipo de pão que deve se dar, com qual mão deve se estender, qual dia e horário a gente faz isso. Se some disso ou se faz fora disso, não. Então, montem outro ministério, porque o nosso ministério é o das terça-feira, 2h da tarde, no Lago da Ordem, com pãozinho com manteiga. Não me vem para cá com chimia. A gente faz isso. A gente pega aquilo que Deus nos dá em liberdade, em graça e misericórdia, e transforma isso em religiosidade, mas uma religiosidade vazia, fria. Foi isso que fizeram com o sábado. Quando Deus institui sábado, então, Ele institui um dia de liberdade, de graça, de misericórdia. Um dia que Ele fala, descansem nesse dia em mim. Viva em graça e misericórdia esse dia. Aproveitem esse dia. O que os fariseus fizeram? Transformaram num dia de prisão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se você vai pegar as escrituras judaicas, isso não na Bíblia, existia uma série de leis para esse sábado. A coisa se engessou a tal ponto que tinha um limite máximo de passos que poderia dar no sábado. No sábado você pode andar até tal. Depois disso, não. Lembra quando Jesus é crucificado? Por que os discípulos de Jesus, ao ver o Cristo morto, não voltam para sua casa na hora? Fala, aí, morreu, vamos embora. Por que eles ficam lá? E só no outro dia que eles voltam para casa? Porque era sábado. E eles não podiam voltar para casa, por quê? Ia exceder o número de passos instituído pela regra judaica. Olha o que virou o sábado. O sábado virou uma série de regras, uma série de leis. Aquilo que é dado em liberdade, graça e misericórdia, nós somos expert em transformar em lei. A gente é expert em transformar isso, então, em coisas engessadas, duras, frias. Isso não é expertise de fariseu. Infelizmente, isso é expertise de ser humano, caído e pecador, que somos todos nós. Porque a gente precisa dominar o negócio. A gente precisa engessar. Tem que estar no nosso controle. Até parece que vai ter um dia em que eu vivo numa liberdade de Deus. Não. Vamos botar uma regra nisso, né? Vamos botar passo a passo como isso funciona. Esse é o problema. Alguém podia pegar uma água para mim, que eu esqueci. Eu já estou ficando... Tem alguma água lá atrás, alguma coisa? Ah, tem gente lá levantando. Foi gente lá, Thiago. A não ser que tu tivesse vindo fazer outra coisa também. Não ia pegar água para ti, não. É sábado. É domingo, eu não vou pegar para ti. Te vira, Dudu. Mas a pergunta, então, que vem, e o domingo, Dudu? Na onde surge esse tal do domingo, então? Ah, já sei. A gente foi tão rebelde e falou, então acaba com esse papo de sábado e vamos viver no domingo. Só muda o dia. Nisso a gente é bom também, né? A gente gosta de mudar só uma palavrinha, né? Festa junina não pode, mas festa caipira tá tranquilo, né? Porque é outro nome, né? A gente gosta de fazer um pouco disso também. Vamos combinar, né, pessoal? Da onde que vem o tal do domingo? Da onde que vem, então, a celebrar o culto, então, num domingo e não mais no sábado, uma vez que sábado é o dia que foi instituído pelo próprio Deus, através da sua criação e tudo mais. Aí, ó, quem acompanha no Instagram vê eu rindo das roupas dela, mesmo assim ela traz água para mim, olha só. Mas ela já entregou aqui falando, ó, isso aqui é acúmulo de função. Aí isso aí tu vê com o presbitério depois. Obrigado, Silva. Da onde vem esse papo de domingo? O domingo vem daqui.
Depois do sábado, a gente viu que antes de domingo é sábado. E o que é depois de sábado, então? Domingo. Depois do sábado, num domingo, ao amanhecer do primeiro dia da semana, domingo então estabelecido como primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que elas encontram no sepulcro? Nada. O Cristo não estava lá. Esse é o relato da ressurreição. Esse é o relato do Cristo que ressuscitou e dessas mulheres que foram lá para preparar o corpo. Mas ele não está lá. Aqui é o motivo do domingo. Aqui é o motivo da gente começar, então, a olhar para o domingo, porque é o dia que o Cristo ressuscitou. Os primeiros cristãos, em sua maioria judeus, então, ainda naquele tempo, o evangelho ainda ia começar a se espalhar, então muitos eram judeus convertidos, que guardavam sábado, passaram a reconhecer, então, o domingo como o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. E aí isso é muito interessante, Se tu for fazer uma pesquisa, até entre nós, obviamente, saindo aqui e perguntar qual que é o primeiro dia da semana, vamos combinar, qual que é o primeiro que realmente já vem na cabeça para a gente falar? O primeiro é a segunda, né? E a palavra fala que o primeiro é o domingo. Eu não sei se isso tem a ver com aquilo que a gente prioriza, não sei se isso tem a ver com aquilo que realmente a gente dá importância, mas é curioso, que quando a palavra fala que domingo é o primeiro dia, e para nós, começar a semana é segunda-feira. Mas isso aqui é só um parênteses, só para provocar mesmo. Os primeiros cristãos, então, eles começam a olhar para o domingo como esse dia, então, e não mais o sábado. E tem alguns relatos bíblicos, existem outros, eu separei 2, que nos mostram isso. Atos 20, então, quando essa igreja primitiva começa a se reunir, fala que no primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo lhes falava e assim vai. Vejam que passou a ser o dia do encontro dos cristãos, o dia do encontro daqueles que seguiam a Jesus. 1 Coríntios vai falar que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Então, aqui está falando sobre ceia, sobre comunhão, sobre reunião. Então, o domingo, de certo modo, começa a ser esse dia que a igreja, que os seguidores de Cristo passam a se reunir. Porque agora tem outro background, tem outra motivação, que é a ressurreição de Cristo. Então, o domingo passa a ser esse dia que eles se encontram. Mas lembra que eu falei que a gente é muito bom em fazer uma coisa? Em que a gente é muito bom? Engessar. A gente é muito bom em pegar. A gente poderia viver a liberdade do domingo, do dia que nosso Deus, o nosso Cristo ressuscitou. 300 anos depois, o imperador Constantino, então, que se passa a dizer cristão, afinal de contas, esse bando de cristãos estava incomodando bastante o império, Então, se eu não posso contra, o que é melhor fazer? Vamos se unir a eles. Ele decretou, então, ele fez um decreto imperial determinando o domingo como dia de descanso para todos os cidadãos, incentivando sua observância cristã. E depois, concílios posteriores da própria igreja reforçaram a ideia que domingo é o dia do Senhor. Em nenhum momento a palavra estabelece isso. A palavra relata comportamentos relacionados ao domingo. Mas não tem em nenhum momento nem o próprio Cristo falando, a partir de agora, eu ressuscitei no domingo, separa o domingo aí e bora para frente. Não. Só falo que por essa lembrança, por esse grande significado que é a centralidade do Evangelho, daquilo que a gente vive e crê, que é um Cristo que é ressurreto e não morto, o domingo passou esse dia, só que a gente vai lá e de novo, A gente vai e engessa. Então o imperador Constantino pega e faz isso. Transforma o domingo num domingo agora estabelecido por lei. O domingo é o dia do Senhor. Então, ai de você se num domingo no Império Romano você estivesse fazendo outras coisas. Domingo é dia de obedecer. Lembra o que Jesus queria fazer com o sábado, ou o que ele faz com o sábado? Ele mostra que é dia de misericórdia, vida e liberdade, e não de mero legalismo. Será que, assim como aconteceu com o sábado, a gente não tem feito isso com o domingo? Desde lá da época de Constantino, até os dias atuais aqui, na comunidade do Redentor? O que seria fazer isso? Eu quero compartilhar com vocês uma história. Ela não vai ser projetada aqui na frente enquanto texto,
porque eu quero que você preste atenção na leitura, e eu vou contando essa história, e a gente vai trocando uma ideia com ela, que é a história, então, de um tal de um jovem. Está ali em Mateus 19. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente pega a palavra para ler, geralmente as Bíblias elas trazem títulos. Essa daqui traz um título que alguns vai estar o jovem rico ou o homem rico. O que eu posso falar em relação a títulos bíblicos? Tomem cuidado com os títulos bíblicos. Os títulos colocados em nossas Bíblias, eles não são do escrito original. É uma tentativa de tentar nos orientar do que a gente vai ler. Só que o problema é que quando, por exemplo, a gente pega um título onde está escrito o jovem rico ou o homem rico, quase que é uma forma de lente que nos dá de abordar esse texto. A gente vai automaticamente ler só na perspectiva, então, do dinheiro. Afinal de contas, esse é o título. Então, às vezes, toma cuidado com o título. Se apega ao texto. Sim, é um texto que vai falar sobre dinheiro, mas a gente vai ver que por trás tem outras coisas também. E fala assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Aqui eu gosto, né? Eu vou lendo e comentando. Sabe quando tu chega para alguém todo: oi, querido, querida, oi, amor da minha vida, aquela coisa, e a pessoa responde: o que tu está querendo? O que tu está querendo, rapaz? Esse jovem rico, esse homem rico, chega assim para Jesus: mestre, e aí, o que eu faço? O que eu faço, mestre, para poder, né, o que eu faço de bom? Quais são as ações que eu devo fazer para obter a vida eterna? Rapaz, com esse papinho para cima de Jesus, Jesus já dá o que tu está querendo com isso? O de Jesus é: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Opa! Jesus já dá um novo tom na conversa. Jesus já fala assim para ele: cara, calma com esse papinho, comigo não cola. E aí ele continua: se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Aí o homem pergunta: quais? Aqui já é uma pergunta tanto quanto estranha. Porque ele deveria saber os mandamentos. Ele, enquanto alguém da cultura, um judeu, ele deveria saber. Então, esse papinho de quais fica meio estranho, mas vamos embora. E Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí nessa hora o cara estufa o peito. Estufa o peito porque ele fala: tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Eita, pompa, hein? Manda mais, Jesus. Manda mais, porque esse daí eu já sei todos. E Jesus então responde para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Geralmente olhamos essa história na perspectiva do dinheiro, e ela sim, ela tem como a sua centralidade o amor ao dinheiro. Depois o texto continua, o próprio Cristo falando, né, sobre essa questão da riqueza. Mas vocês não acham muito estranho alguém que bate no peito e fala: eu cumpro todos os mandamentos, inclusive um que Jesus colocou ali de amar o seu próximo como a si mesmo? Quando Jesus manda ele fazer isso, vende teus bens e dá aos pobres. Tu não é o cara que cumpre todos os mandamentos? Tu não ama o seu próximo como a ti mesmo? Então vai lá e viva isso. E aí a centralidade disso está nessa frase, quando ele fala: quer ser perfeito, então o que devo fazer mais? Então você vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Quando Jesus propõe uma ação para ele, porque até então era um papo teórico, né? Cumpre o mandamento, cumpre. Qual? Esse, tá, beleza. Então agora está na hora de agir. Vai lá e vende. Vocês percebem todo o trabalho que Jesus está propondo para esse cara? Alguém já vendeu alguma coisa, alguma propriedade? É um trabalho, né? Não é só o desapego em si, né? É anunciar, é falar, é vender, é embalar, seja lá o que for, é entregar. Dar aos pobres está falando também: cara, tu vai ter que ir
se relacionar com umas pessoas que tu não se relaciona, porque tu é um homem rico. É entender outra realidade. É ir atrás dessas pessoas, ver necessidade. E eu não estou falando de papo aqui de ideologia política, tá? Porque às vezes a gente faz isso, né? Falou pobre e lá vem papinho. Não estou falando disso. Estou falando um relato bíblico, claro e transparente. Jesus está propondo isso para ele. Vá, venda. Se importe com essas pessoas que estão passando necessidade. Vá atrás delas. Entenda essa realidade. Pegue esse dinheiro que você vai ter trabalho para vender suas propriedades, porque vai dar um trabalho, e distribua. Viva isso que tu está me falando. E ele... Aí não vai dar, não. Esse cara estava mentindo para Jesus. Esse papo que guarda todos esses mandamentos era mentira. Jesus, nas entrelinhas, só falou, ué, já que tu faz, prova. E me segue, pô. E esse cara não consegue. Por quê? Porque ele fez isso que a gente é especialista em fazer. Ele pegou os mandamentos, as regras, e viveu como regras. Cuidava das regras, sei tudo. Na hora de transformar isso em vida, na hora de transformar isso em testemunho, aí não dá. E esse é o perigo que rodeia a nossa vida. A de sermos pessoas que sabem tudo da Bíblia e não vivem nada dela. A sermos pessoas que entendem tudo de Jesus, mas não andam com Ele. A sermos pessoas luteranos, que sabemos da nossa história, e a gente pode sim se orgulhar dela, pode sim conhecer ela, mas que não passamos disso. Por quê? Somos experts em quê? Engessar aquilo que Deus nos dá em graça e liberdade. Em graça e liberdade, esse cara tinha a condição de ali, então, mostrar o amor de Deus, só obedecendo o que Cristo falou. E o que ele prefere? Ele prefere o passo para trás e fala, olha, para mim não dá não, prefiro ir embora. Só que é mais fácil a gente ter uma vida de segunda a sábado, onde eu faço o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero, desde que eu seja privilegiado, desde que eu seja beneficiado. E no domingo aqui eu venho e alivio a minha consciência. Desculpe a expressão, mas... Bom, esses dias também usou umas expressões ali no culto, ali, né? Cristão é igual o quê? Não vou nem repetir. Esses pastores. Mas, desculpa a expressão, é que por vezes a gente faz de Deus, ou de uma ideia de Deus, não vou falar nem do próprio Deus, a gente faz de uma ideia de Deus uma privada. Tu vai lá na privada do teu banheiro e senta e fica nela de boa? Tu vai quando tem necessidade, né? A não ser que seja uma privada que faça alguma coisa diferente. O lugar que eu sento, que eu fico tranquilo, é o meu sofá, é a mesa de jantar, onde eu tenho um papo, conversa. O banheiro, a privada, é lugar de necessidade. A hora que eu preciso, eu vou. Por vezes a gente faz isso, com essa imagem do que a gente acha ser um Deus. E por vezes a gente faz isso no domingo. Semana inteira a correria, deixa que eu cuido. No domingo eu vou lá e alivio a minha consciência. Segunda-feira é o meu primeiro dia, porque ali sim está realmente o que importa e toca a vida. E no domingo eu venho aliviar a consciência. A gente não está fazendo nada mais do que aquilo que foi feito com o sábado entre os fariseus. De engessar aquilo que Deus nos deu com graça e misericórdia para ser vivido, para ser expressado em forma de testemunho. Jesus não elimina o sábado, a palavra não santifica o domingo, ou seja, não separa o domingo, mas revela uma igreja viva. A palavra em Cristo Jesus, nesse relacionamento com o domingo, um domingo que é esse dia que Cristo ressuscitou, a palavra do Senhor nos revela uma igreja viva. Por isso, para nós, todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Tem uma passagem em Romanos que Paulo vai falar o seguinte: pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Eu não sei você, mas quando eu entendo que alguém vive uma nova vida, isso é de tempo integral, o tempo todo, em todo momento, em qualquer momento do dia da semana. Somos chamados a viver uma nova vida.
Não somos chamados, então, pois agora também, pelo glorioso poder do Pai, somos chamados para ter um bom momento com Deus em um dia estabelecido na semana. Não. É de viver uma nova vida. E ele continua: uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. O que Jesus quer fazer com o sábado? Um dia de misericórdia e liberdade. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou será que, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele teremos um bom tempo no domingo? Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Aleluia. Amém. Dito tudo isso, e indo para o final da nossa pregação, a questão é essa. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia somos chamados para viver a liberdade da graça e da misericórdia do Senhor. E o domingo, Dudu? O domingo a gente se reúne aqui. O domingo a gente se reúne. O domingo a gente vem para um culto, escuta uma palavra, olha com os irmãos. Quando é o coral eu venho, ensaio e canto. Quando eu estou no louvor eu venho e sirvo. Quando eu estou na recepção eu sirvo esse corpo. Mas é isso. Se amanhã ou depois não der para fazer domingo, a gente faz na segunda. Se bem que segunda é minha folga, mas tudo bem, pode ser. A gente faz na terça. A palavra vai falar para que a gente não se amolde aos padrões desse mundo, mas que a gente faça da nossa vida um culto racional a Deus. Um culto lógico a Deus. O culto, enquanto rito, encontro, agenda, está certo, é isso aqui que a gente faz. Mas o que a palavra, o que esse Deus quer, é que a minha vida e a tua vida sejam um culto. Como tem sido o teu culto na segunda? Sabe o que determina culto? Sabe o que caracteriza algo ser culto? Quando tem alguma coisa sendo adorada. Aí é culto. Quem está sendo adorado na segunda? Quem está sendo adorado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Porque a gente também pode fazer do domingo um culto ao outro. Então, uma igreja que não tem domingo, quando a gente traz, então, e encerrando toda essa série, a gente está falando de uma igreja que não se prende a ser igreja no domingo. Essa série de pregação, a gente não teve em nenhum momento a intencionalidade de demolir o templo, de acabar com a nossa igreja ter pastores. Até porque ia ser muita burrice eu me botar na rua, né? Pô. E tampouco a gente quer mudar o dia do culto. Porque se a gente mudar o dia de culto dessa reunião, desse encontro para terça, a gente vai passar a achar que só na terça-feira é dia de culto. E dia de culto é todo dia. Porque o culto é a minha vida. A adoração é o meu estilo de vida. A adoração é o que eu faço. A adoração não é o que eu canto e como eu levanto a minha mão. Isso aqui é uma expressão dela. Quando a palavra fala verdadeiros adoradores, ela não está falando sobre pessoas que realmente saibam cantar. Porque se for essa interpretação, eu já estou fora. Os verdadeiros adoradores são aqueles que fazem da sua vida um culto. E que se reúnem num dia da semana, num espaço, com pessoas ali também dispostas a ensinar, a pregar, para ser corpo de Cristo e cultuar esse Cristo. Mas igreja, somos todos nós onde a gente anda em todos os dias. E
eu não sei vocês aí, mas daqui de cima eu tenho uma visão panorâmica. Claro que a gente está num lugar diferente, mas até nos nossos encontros ali no prédio do lado, ainda tem bastante espaço para pessoas fazerem parte desse corpo. Não que o objetivo de vocês sejam trazer pessoas para Redentor, mas sim para Cristo. Mas o encontro na Redentor é a expressão desse corpo. A expressão desse corpo que entendeu que é uma igreja independente do templo. Independente e com o mesmo nível de acesso a esse Deus do que um pastor. E que se presta a ser um culto vivo todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, e que o Senhor nos atente, Senhor. Nos atente a sermos um culto real e vivo para Ti todos os dias. Não é à toa que a Tua palavra fala que a Sua misericórdia se renova a cada manhã, porque para Te cultuar a gente carece dela, da Tua graça e da Tua misericórdia. E que a nossa vida seja uma vida de adoração, Pai. Que o exemplo que a gente dá no nosso ambiente de trabalho, com honestidade, com forma que a gente trata as pessoas, com a nossa humildade, seja um culto ao Teu nome, Pai. Seja um louvor ao Teu nome. A forma que a gente trata os nossos filhos, as nossas esposas e maridos, Pai. A forma que o nosso lar comunica quem somos. Seja um culto ao Teu nome, Pai. Seja uma adoração, seja um bom canto, Pai. Seja um perfume suave aos Teus ouvidos, um perfume suave ao teu nariz, Senhor. De modo que as pessoas também enxerguem nessa família algo diferente. Pai, que os dons e habilidades que o Senhor nos dá, Pai, não se restringam às atividades da Redentor, mas que naquilo que Tu nos capacitou, Pai, a gente possa cultuar o Teu nome. Que naquilo que o Senhor nos capacitou, Senhor, a gente possa servir as pessoas para além da Redentor. De modo que a gente não precisa engessar, de modo que a gente não precisa colocar na instituição aquilo que Tu nos deu em liberdade para viver na sociedade, Pai. Te louvo e que essa palavra continue nos tocando e nos incomodando, Pai. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.